E aí galera, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor José de Geografia. E a aula de hoje é o seguinte: a aula é sobre uma forma de relevo que a gente dá o nome de vale. Venha ver o que é isso. Então galera, o vale é uma espécie de depressão que no fundo dela a gente encontra água. O vale ele é desenhado geralmente em áreas de maior altitude, por exemplo, um planalto, e nesse planalto há a presença de rios. E esses rios eles vão meio que serpenteando o relevo, formando até mesmo curvas, como vocês podem ver nesse exemplo aqui. Essas curvas elas são chamadas de meandros. Então o que que acontece? O rio vai fazendo o processo de intemperismo, principalmente o intemperismo físico, que é aquele quando as rochas se chocam uma com a outra, quebrando-se e ficando em partes menores, e ao mesmo tempo vai fazendo a erosão fluvial. Que é a erosão fluvial? A erosão dos rios. Ou seja, vai transportar esses sedimentos e vai depositar em outro local. O vale não necessariamente ele tem que ser em U ou V, como o que está aparecendo aqui. Ele basta ser uma área de menor altitude em relação às áreas que estão no seu entorno, que geralmente são os planaltos, para que seja um vale. Eu tenho que ter a água lá no fundo. A água então vai fazer com que o vale seja uma depressão que no fundo tem água. Outra situação, né? Às vezes a gente chama de canyons em alguns lugares. O canyon em inglês é vale, tá? E se vocês observarem nos canyons, sempre tem no fundo deles algum recurso hídrico, porque ao longo de milhares de anos o recurso hídrico ele vai fazendo seu papel ali de intemperismo, de erosão, desenhando esse relevo ao longo da história. A história geológica a gente diz, obviamente, né? A gente na nossa vida aqui histórica, de raramente chegar a um século de história, a gente vai ver essas mudanças. Essas mudanças elas são lentas, elas são por milhares de anos e mesmo assim, né? Elas acontecem diariamente, de pouquinho em pouquinho. Aqui vale a máxima, aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Certo, galera? Uma coisa interessante dessa região, desse vale aqui. Desse lado vocês podem ver a estrada, e na estrada já tem uma elevação. Isso é típico de planalto. Planalto não precisa ser necessariamente plano, tá? Ele tem ondulações. Aqui nessa parte eu estou numa altitude. Desse lado já aumenta a altitude. Se a gente for virar aqui, lá embaixo, tá? Vocês vão ter o vale do rio Caí. Vale, né, cara? Então assim, vejam, lá eu tenho uma altitude menor. Lá já forma depressão, que é o vale. Em contrapartida, do outro lado, nós temos aqui uma elevação que a gente pode até chamar de morro, já que não tem tanta altitude assim, certo? Outro detalhe super importante somos nós, seres humanos. Independentemente da forma de relevo que nós vamos ter, o ser humano ele precisa vencer as barreiras do relevo, porque ele quer se desenvolver constantemente. Então o que acontece? Aquele rio Caim, em algum momento o ser humano teve que transpor, ultrapassá-lo. E uma das formas que foi feito isso foi, por exemplo, a construção dessa ponte férrea, bastante antiga, que tem um nome bem sugestivo, né? Passo do Inferno. Ela passa por cima do rio Caí, uma parte do rio super bonita, tá? Ao fundo lá tem uma cachoeira, uma queda d'água. Então, outra situação, quando o rio ele vai encontrar um desnível no relevo, o rio vai ter que vencer o relevo e forma uma queda d'água. Então, assim, o ser humano tenta vencer os vales e as outras formas de relevo de qualquer jeito. Constrói uma ponte, vai de barco,
E o rio também faz isso. Por quê? Porque se tem um desnível, o rio sempre vai do lado mais alto para o lado mais baixo. Lá está um pouco mais alto que aqui, por exemplo. E aqui o rio ele segue seu rumo, fazendo suas curvas, fornecendo água, energia. Essa região aqui tem muitas barragens. Esse rio é um rio de planalto. A gente falando em vale, né? Mas o rio ele é de planalto porque a gente vê as correntezas. Quanto mais alto, mais forte é a correnteza. O rio de planície ele já é mais lento, mais profundo. Entendido? Espero que vocês tenham gostado, galera. Aula sobre vale. Essa região aqui, esse rio especificamente, é o rio Caí. Ele nasce em São Francisco de Paula, nessa parte que a gente está em Canela. Esse rio já vem passando ali no Parque da Cachoeira, no caso, e vai seguindo seu fluxo. Ele, por exemplo, é aquele rio que faz que por exemplo, esse é o mesmo rio lá do Parque da Ferradura, onde tem aquela ponte de vidro. Esse rio vai em direção até o Guaíba, tá? Vai desaguar lá no Jacuí e deságua depois no Guaíba, que consequentemente vai para a Laguna dos Patos e depois vai para os oceanos, certo? Então aqui é uma área bem fácil de chegar, é no limite entre São Francisco de Paula e Canela, é de grátis, tá? E logo ali adiante tem o Parque da Cachoeira e o Passo do Inferno, certo? Forte abraço, curte aí, até a próxima.